revealing Himself in the book. É Deus revelando-se no livro, Revealing Himself through Christ in the book. revelando-se através de Cristo no livro. And Christ is the revelation of God. E Cristo é a revelação de Deus. He come to reveal God because He and God were the same. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. God was in Christ reconciling the world to Himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. In other words, you never know just what God was until He revealed Himself through Christ. Por outro lado, você simplesmente nunca soube o que era Deus, até que Ele se revelou através de Cristo. And you can see. Então você pôde ver. I used to think years ago that maybe God was angry with me, but Christ loved me. Eu costumava pensar anos atrás que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Cristo me amava. Come to find out, the same person, see? And Christ is the very heart of God. Descobri, são a mesma pessoa. Vejam, que Cristo é o próprio coração de Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 3, versículo 13. São João 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Grande Criador, dá-nos capacidade de revelação, para podermos conhecer Sua palavra por revelação. Só a revelação nos dá segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A unidade de Deus.
O parágrafo 378 de perguntas e respostas sobre os selos desta última tradução de Goiânia está o seguinte: vou te perguntar uma coisa. Como foi quando Jesus, em São João 3,13, ele disse: quando o Filho do Homem vier, o qual agora está no céu, veio, agora está no céu, virá à terra, vem, o Filho do Homem que agora está no céu, e ali estava de pé, bem ali, falando com a pessoa. Agora me responda isto: Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Amém? Está falando de unidade. Unidade você não pode falar só de Jesus. Esse é o problema de irmão Brana falar que os unicistas creem que Deus é como o seu dedo. Ele tem um Pai. E aí, para poder você ver o Pai, você tem que falar em unidade. Está unindo algo, unindo o Espírito com a carne. O Pai Espírito e o Filho carne. Isto forma uma unidade, não uma trindade e nem tampouco uma dualidade. Eu tenho aqui para mostrar para você, vamos ver se dá tempo, né? Farei o possível de não comentar muito e só ler alguma coisa para te ajudar. A sequência da primeira tradução de perguntas e respostas sobre os 7 selos, o parágrafo 292, aí está na primeira tradução dos selos, seria 379 na segunda tradução, provável. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa, tal como é o Espírito Santo em mim, eu aqui, pregando-lhes, e vocês me estão olhando, porém não sou eu. Não sou eu o que pode falar uma palavra, e como vocês sabem, trazer à existência um animal, mirá-lo, logo matá-lo e comê-lo. Isso é poder criativo, e isso não está nos seres humanos. Amém? Então, quando ele dizia haja, era a unidade de Deus com o seu profeta. Isto é, outra vez, a unidade do Pai com o Filho. Agora era o Filho do Homem, mas no tempo de Jesus também foi conhecido o Filho do Homem. Ele foi Filho de Deus nas eras, mas quando ele estava em seu ministério, era Filho do Homem. Isso que prova, irmãos, a unidade, não um Pai à parte. Entende? Aquele Pai veio e fez o papel de filho. Isso é unidade. O Pai, que é Espírito, teve um corpo, aí ele uniu. Unidade é isto, uniu com um corpo. É diferente do marido e mulher, que os dois são uma só carne. Marido e mulher. Deus, o Pai e o Filho, não são assim. Porque marido e mulher formam duas pessoas para ser uma só carne. Já lemos aqui, ó. Jesus e o Pai era a mesma pessoa. Não é uma unidade como marido e mulher. Como muita gente pensa que na unidade de Deus, ser uma unidade desse tipo, como duas pessoas. Por isso eles têm a dualidade. Olha, no tempo do irmão Brana já está falando aqui, eu tenho alguns parágrafos, poderia ler muitos, a gente tirou vários parágrafos. O irmão Brana falando sobre a unidade e falando da dualidade e falando da trindade. Então essa doutrina de dois, no tempo do irmão Brana já tinha também a doutrina do Pai e do Filho, a doutrina de dois. A doutrina de três também já tinha no tempo do irmão Brana, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o que nós ouvimos o irmão Brana falar aí no início,
é no primeiro selo, quando o irmão Branham estava falando, o irmão Leônidas traduzindo, você vai ver que o próprio irmão Branham tinha preocupação. Deus me ama, mas Cristo está aborrecido comigo. Aí eu fiquei sabendo que são a mesma pessoa. Não são duas pessoas. Porque quando fala em unidade, pensa em duas pessoas. A unidade é o Espírito na carne. Isto que é a unidade. É o Espírito numa carne. Isto forma uma unidade. Não pode ser só a carne. Aí Deus é como o seu dedo. Só a carne, só Jesus. Não. Por isso a unidade é você ter o Pai, que é Espírito, no Filho, que é carne. Mas você não pode tê-los separados. Porque a unidade está, quem me vê a mim, vê o Pai. Não adianta querer ver separado, porque quem me vê a mim, eu e minha esposa, somos uma só carne. Mas quem me vê a mim, vê a mim. Não vê minha esposa. Então Deus não é desse tipo de união. Estou falando da unidade de Deus. A unidade de Deus é Espírito, o Pai Espírito no Filho, que é carne. Isso formou a única pessoa da divindade. Certo? Formou a única pessoa. Porque aquele mesmo Deus que é Espírito, agora ele tinha que vir num corpo. E para ele vir num corpo, não podia ser gerado pelo sexo. Tem um parágrafo sobre isso também, de pessoas que crêem desta forma, que é errado. Outra forma errada. Pensando que Jesus foi gerado pelo sexo. Porque mostrando que é outra pessoa. Está errado. Escuta aqui, vamos devagar. As 7 eras da igreja, a era da igreja de Esmirna. 138. Eu queria que vocês examinassem, também vocês que me ouvem, guarda aí, o 138 é da tradução de Goiânia. Mas se vocês quiserem pegar a mensagem das 7 eras, procura a era de Esmirna. Eu não sei se é a página 8 ou 9 da era de Esmirna. Você vai encontrar irmão Branham falando estas palavras. E ao invés do irmão Branham usar unidade, o irmão Branham, na tradução do irmão José Branham, usa unicidade. Vamos ver isso também. O que acabamos de expor seria mais facilmente compreendido por todos se todos crescem na doutrina da unidade de Deus. Aí na mensagem traduzida pelo irmão José Branham, no lugar de unidade que foi traduzido, até isso daí seria bom o irmão Leônidas depois conferir, do original, que ao invés de estar unidade, irmão José Branham, pois que o irmão Branham disse, se todos crescem na doutrina da unicidade de Deus. Agora, a unicidade é qualidade de único. Aí não tem, me entenda, não tem unidade. Se é único, não tem unidade. A unidade é que forma o Espírito no corpo. Aí forma uma unidade. Ele está unindo. O que pode ser considerado individualmente em oposição à pluralidade. Isto é que é unidade, uniformidade, conformidade, identidade. Parece que objeto, diz ainda único, está unidade. Mas unidade exatamente é que pode formar o número 1. Então formar o número 1 não pode ser 2. É o Pai Espírito no Filho, que é carne. Por isso a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Pai é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Então você não tem que ter dúvida. O problema está só no Pai e no Filho mesmo. Porque as pessoas não têm condição de ver o Pai, que é Espírito, no Filho, que é carne.
Eles não têm condição de ver o quê? A unidade de Deus. Aí o irmão Branham vem e diz, porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Bom, para começar, se a pessoa percebe, há uma pessoa só na divindade, então você tem que ter uma unidade certa. Há uma só pessoa na divindade. Se é uma só pessoa, então você tem que ver o Espírito naquele corpo, porque não é unicidade que é a qualidade de único, que não é a qualidade de unidade, é qualidade de único, que não houve uma unidade, mas a unidade é aquilo que te une com algo, e formando, ainda até o significado da palavra, diz forma o número 1, o número 1. Então Deus é assim, é um. A unidade de Deus é um. A contradição está na unicidade, porque o povo da unicidade batizava em nome de Jesus para regeneração, achando que o batismo tirava o pecado das pessoas. Irmão Branham nunca creu nisso. Não é bíblico isso. Que o batismo, as águas, você é batizado nas águas, seu pecado saiu rolando a água abaixo. Não é assim não. A água simplesmente é um símbolo de uma lavagem externa, quando o sangue de Jesus Cristo te lava interiormente. Mas é símbolo aquilo. E muitos que batizam aí da unicidade, batizam com esta doutrina da regeneração batismal. Que a pessoa, quando foi batizar, por isso que eles não batizam em tanque, porque eles não batizam, um pecado fica ali, outro batiza, o pecado fica juntando os pecados dentro do tanque. Para eles é assim, mas batismo não é assim. Você foi batizado, o seu pecado foi perdoado, você por dentro foi lavado pelo sangue, e por fora, o exterior é que mostrou que você tem algo interior. Se todo mundo tivesse a fé genuína, conforme são lavados no exterior, desceu as águas em nome do Senhor Jesus Cristo, a hora que levantasse, por dentro deveria saber, já está limpo por dentro pelo sangue de Jesus Cristo. Não é a água que limpa, por isso o batismo não regenera. Batismo não te faz nova criatura, batismo nas águas. Ele só te prepara para você estar em comunhão com os irmãos. O batismo com o Espírito Santo é que te põe no corpo de Cristo, diz o irmão Branham. O batismo com o Espírito Santo. Aí, o que é? O batismo com o Espírito Santo é a unidade de Deus com o crente. Tem a unidade do Pai com o Filho, formou um. A unidade de Deus com o crente forma um só. Outra vez. Eu e Deus somos um. É isso que você tem que ver. O Pai e o Filho são um. E é do jeito que o irmão Branham pregou. É uma só pessoa. Ele está dizendo, uma pessoa. Assim nós não nascemos de novo pelo Espírito de vida de Jesus entrando em nós, e depois, subsequentemente a isto, o Espírito Santo entra e nos dando-nos poder. Se isso fosse verdade, nós estamos desonrando o Pai por não dar-lhe uma parte de nossa completa salvação. Porque se a salvação é do Senhor, e há 3 senhores, então ele, o Pai, deve ter algo também a ver com a salvação. Mas seguramente pode-se notar que Jesus deixou isto bem claro, que ele e somente ele é Deus, e que ele e somente ele é quem entrará no crente. Agora, note bem quando vai formar a unidade. Para formar a unidade, São João 14,16 diz que o Pai mandará outro Consolador. Mas o verso 17 diz que ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No verso 18 diz, ele diz que voltaria para eles. No verso 23, ao falar aos discípulos, ele disse, a unidade, nós, Pai e Filho, viremos para ele, para formar a unidade.
nós, Pai e Filho, viremos para Ele. Assim é o Pai, Filho e Espírito Santo, todo vindo em um só tempo, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. É uma pessoa. Aí que você vê a unidade. Nós, eu e o Pai, nós vamos fazer morada em você. Aí você pensa, tem dois lá dentro. É a unidade do Pai e o Filho. Você não pode, de maneira alguma, viver sem esta unidade. O Pai e o Filho. O Pai é Espírito, o Filho é a palavra. Você não pode ter a palavra sem o Espírito. Por isso, quem tem o Filho, que é a palavra, tem o Espírito. Tem vida eterna. Mas quem não tem o Filho, também não tem vida. O problema é que as pessoas... Bom, esse advento teve lugar no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito, somente uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade. E eles simplesmente creem em Jesus para a remissão do pecado, mas nunca continuam para receber o Espírito Santo. Você, quando crê nele, você está dando um passo a mais para chegar a receber o Espírito Santo. Crer é ser justificado. O novo nascimento, se vocês olharem na estatura perfeita, irmão Branham diz que ali em fé é novo nascimento e fé. Mas onde está o batismo com o Espírito Santo? Lá em cima. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aí você recebe o Espírito Santo. No início você nasceu. Agora você precisa do Espírito Santo neste nascimento. Você não pode ficar apenas nesse nascimento natural que você teve. Você precisa do Espírito Santo neste nascimento. Aí forma uma unidade, que é Deus em você. Forma a unidade. A mensagem unidade, fevereiro de 62, 148, irmão Branham diz assim: alguém me disse, irmão Branham, não é você unicista? Escuta, não a organização unicista, mas sou unicista com Cristo. Entendeu? Sou um com Cristo. Sou unicista com Cristo. Veio, mas não com a organização dos unicistas. Guarda bem isso, unidade 148. Não é uma coisa que a irmã Branham veio e reprovou ser unicista. Irmão Branham mostrou o lado certo. Você tem que ter a unidade para você estar unido com Cristo. É isso que ele explica. Tem outra mensagem, essa aqui, eu acho que é unidade também. Não é unidade. Essa daqui ficou sem marcar, meu Deus do céu. Agora, o mesmo Espírito Santo, 14 de junho de 1954, o mesmo Espírito Santo que pode predizer exatamente, sem falhar uma vez, todos estes anos, e através da sua palavra, tem tentado mostrar para você hoje que Deus não é um objeto longínquo ou algo histórico. Ele está vivo no presente. Sua palavra é manifestada. Escondeu-se em véu humano, em sua igreja, se revelando através de sua fé e minha fé juntas, olha a unidade, se aproximando, fazendo a unidade de Deus. Eu nada posso fazer sem vocês. Vocês não podem fazer nada sem mim. Nem mesmo poderia fazer nada sem Deus. Então, juntos, isto faz a unidade, a conexão. Deus me enviou para um propósito. Você crê nisto e aí isto acontece. É só isto, vejam, perfeitamente confirmado. Amém. Outra vez, 11 de fevereiro, unidade. 151. Agora, me sinto religioso. Bem,
eu sinto como se eu pudesse tomar o meu tema agora e começar a pregar agora mesmo, simplesmente me aquecendo agora para começar bem aqui, e já é hora de eu parar. Talvez mais tarde eu terminarei isto. A unidade de Deus e o homem. Irmãos, é da mesma forma que o Pai une com o Filho, Deus une com o crente. É uma unidade. Então aqui está, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Quer dizer, ele já estava orando para que todos nós tivéssemos a mesma unidade. E para ter a mesma unidade, então teríamos que ser carne e o Pai e Espírito vir morar em nós. Forma uma unidade. Eu e Deus formamos uma unidade. Você e Deus forma uma unidade. Deus e o homem forma uma unidade. Vou repetir. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Porque não é uma unidade de duas pessoas, como marido e mulher. É a unidade do Espírito na carne. E esta é a unidade. Por isso, esta unidade já tinha promessa de que uma virgem ia conceber, e concebeu pelo Espírito Santo, gerou, o menino nasceu. Ali, ele já nasceu, a Bíblia diz, o Cristo. 8 dias mais tarde, lhe puseram o nome de Jesus, mas ele já nasceu o Cristo. Cristo é o Senhor. Se ele já nasceu o Senhor, era Deus em carne. Só que o irmão Branham mostra também em outra mensagem, quando ele começou o ministério, 18 anos mais tarde, me perdoe, 30 anos mais tarde, foi 18 anos depois de criança, de 12 anos, 30 anos mais tarde, depois do seu nascimento, aí que o Pai veio e formou a unidade para o ministério. Ali que ele formou a unidade. Você tem a mesma coisa no irmão Branham. Irmão Branham nasceu profeta. Você vê todas as manifestações. Mas em 1963 foi quando o Pai desceu para formar a unidade com o 7º anjo. A unidade com o profeta Elias. A unidade Deus em carne. Eu vejo essas coisas de uma forma mais simples, sem se complicar. Eu gosto disso. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Agora me sinto religioso, já li essa parte. Assim, todos compreendem, você compreende? Todos que compreendem, diga amém. Você formou uma unidade com Deus. Deus formou uma unidade com você. Para Deus entrou em você em espírito. Ele entrou em você para formar esta unidade. Ele quer usar tudo que está nesse corpo, através do batismo do Espírito Santo, Ele quer usar, falar através dos nossos lábios, olhar através de nossos olhos, apalpar através de nossas mãos, caminhar através de nossos pés. Isso forma uma unidade. Não é o homem, é Deus. Vocês têm que notar essa mensagem que nós pregamos. Você acha que um homem ignorante como eu daria conta de pregar essa mensagem? A questão é que a mensagem é Deus. Não tem jeito. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que dar o corpo. Ele fala assim, você entra com o corpo, eu entro com o espírito. Então eu entro com o corpo, eu me entrego, eu me rendo. Aí ele vem e fala aquilo que nós estamos precisando ouvir para não estar confuso. Irmão Branham dava o corpo e Deus o Espírito unia, formava aquela unidade, ninguém aguentava. Quando o irmão Branham começava a falar e que ele percebia que aquilo tinha chegado ao seu apogeu, ele diz, agora eu tomo cada um de vocês sob meu controle para a glória de Deus. Agora sai da frente, Satanás. Porque formou uma unidade para o discernimento. Quando forma uma unidade para a revelação, não há ninguém que sobrepuja
um irmão, uma irmã, por mais simples que eles sejam, ninguém pode falar na cabeça deles quando quiser, nada os muda. Porque eles formaram uma unidade com a revelação, uma unidade com Deus. Quem não tem uma unidade com o sétimo anjo, com a revelação, com a terceira puxada, com um novo nome, nunca vai entender isso. Tem que formar uma unidade, como Deus é uma unidade. Você tem que formar uma unidade com Deus, e Deus é a palavra revelada do dia. Você forma uma unidade com a revelação. Amém. 163. Sim, os discípulos não tinham nenhuma unidade. Eles não podiam compreender Jesus. Eles disseram: quem pode compreender essas coisas? Veio, Deus não estava ainda neles. Eles estavam simplesmente associados em companheirismo. Mas Deus não estava neles. Eles estavam comendo com Jesus, eles estavam bebendo com Jesus, eles estavam dormindo com Jesus, mas eles não eram um com Jesus. Você pode estar aqui no meu ministério, comendo comigo, bebendo comigo, mas você não é um com o que eu prego. Isso daqui é mais fundo do que eu pensava. Eles estavam simplesmente associados com ele. Aqui você pertence ao grupo de Jesus. Mas todo mundo fala mal. Não, então, mas eu sou do grupo de Jesus. Você já pensou bem? Não sou do grupo do fariseu, do saduceu, dos essênios. Eu sou do companheirismo de Jesus. Mas eles não entenderam Jesus. Eles estavam com Brana, mas não entenderam Brana. Eles comeram com Brana, mas não entenderam Brana. Irmão Brana na casa dele, e eles escrevendo o jornalzinho, os arautos de sua vinda, e dizendo para o irmão Brana, necessitamos de um profeta. Profeta comendo coisa na mesa. Necessitamos de um profeta. Comeram com ele, mas não viram o que ele era. Os discípulos comeram com ele, viu ele multiplicar pães, peixes, mas não conheceram o que ele era. Isso que é duro, gente. Ficar numa mensagem, mas não compreender o que ela é. Andar com a mensagem, andar com essa terceira etapa e não compreender o que ela é, e não saber o que ela é. Vou repetir isso aqui. Eles estavam simplesmente associados em companheirismo. Eles estavam simplesmente associados com ele. Isto é simplesmente associados em companheirismo. Eles estavam simplesmente associados com ele. Isso não está acontecendo com muitos homens bons hoje. Diz o irmão Brando. Eles não bebem. Os bons homens, irmão Brando diz. Eles não bebem, mentem, roubam, nada. Mas não tem a unidade de Deus. São gente boa, não bebe, não fuma, não mente, não rouba, mas também não tem a unidade com Deus. Tem tanta gente boa nessa mensagem também, meus irmãos, que não mata, não rouba, não fuma, não bebe, mas não tem unidade com a mensagem, com a revelação da mensagem. Para que veio o sétimo anjo? Para revelar o mistério dos 7 trovões. Como não revelou? Como o homem morreu, foi embora e não revelou? Você não viu, faltou unidade entre você e o sétimo anjo. O profeta Elias, ele não converteu tudo os nossos corações, ele não restaurou tudo. Eu li hoje, eu estava lendo um comentário de um povo da ressurreição isolada, dizendo que o irmão Brana não restaurou, que ele vai vir ainda como profeta Elias ainda para restaurar. Que vergonha. Mas o que falta nesses homens? Unidade com Elias. Se eles tivessem unidade com Elias, mas muitos saíram lá dos Estados Unidos, comeram com o irmão Brana, caçaram com o irmão Brana e crê dessa forma errada. Falta unidade. Os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus, mas não tinham unidade.
Unidade é quando Deus entra, você e Ele é um, você e a palavra é um, você e a revelação é um só, não somos dois. Eu e a mensagem de William Branham somos um. Como isso é bom. Aleluia. Eles não são um com Deus ainda. Vem, eles não podiam dizer, eles não podiam ser, eles fizeram milagres, eles expulsaram o demônio. Aquilo não faz um com Deus. Expulsar demônio, não, até Judas expulsou, curou enfermos. Isso não faz um com Deus. Você pode ter todos os dons e no último dia Ele dizer para você: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 213, unidade. Não. Adão, deixe-me gritar para você. Não ouça a mentira do diabo mais. Fique com a palavra de Deus, é o assim diz o Senhor. Fique com a sua palavra. Se separar disto é romper seu companheirismo com Deus, a unidade de Deus pelo Espírito Santo. Então, se você diz que você tem o Espírito Santo e isso não está de acordo com a palavra, então você não está unido com Deus. O problema das pessoas hoje, nem entender o novo nome, elas não casaram, não estão unidas com Deus. Deus veio na terra hoje eu estou dizendo ainda, no tempo de Mombrana, Deus veio na terra. Quando Deus veio na terra, veio já com um novo nome. A era do casamento, irmão Brana diz: meu Deus do céu, provando sua palavra 236, para que a mensagem do Filho do Homem? Ele diz: para fazer o casamento. E aonde foi que foi feito o casamento? Quando o irmão Brana estava aqui. E aonde que estava ali era Deus, unindo o crente consigo mesmo. Assim como Deus se encarnou e os discípulos não puderam entendê-lo, só ter companheirismo. Lá no amanhecer, Deus encarnou no entardecer e o povo só teve companheirismo com Deus, mas não sabia quem Ele era. Agora que nós estamos sabendo quem Ele era. Você sabe quem foi que andou pela América? Você sabe quem foi que pregou lá em Bombay, na Índia? Você sabe quem foi que pregou na África? Você sabe quem foi aquele que reuniu 500 mil de gente na Índia? Sabe quem estava pregando? Deus. Deus em carne. 7 caminhões de aparelhos ortopédicos. 7 caminhões, cheio. Mas além daquilo, meu irmão, os selos é muito mais do que 7 caminhões. Aquilo está só mostrando o que seria a revelação dos 7 selos. Muitos caminhões de revelação para mostrar para nós aquilo que nos impedia de andar, de ver, de falar, de ouvir. Foi tirado de nós. Amém. Amém. Vocês veem, essas coisas, irmão, isso é mais do que alimento. Jesus Cristo, isso é bom demais. Você diz aqui, 214, a unidade. Esta é a unidade de Deus, quando o Espírito que você tem concorda com esta palavra. Com que palavra? Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, ele já tocou a trombeta. Cumpriu ou não cumpriu o mistério de Deus? Ele diz não. Eu digo sim. Eu estou unido com esta palavra. Malaquias 4, cumpriu ou não cumpriu? Restaurou ou não restaurou? Restaurou, para mim restaurou. Eles estão esperando um tipo de restauração que acontecerá, a coisa será no milênio. Não, filho, aqui agora é uma restauração daquilo que foi perdido durante as 7 eras da igreja. Deus está restaurando todas as coisas e preparando essa igreja agora. Isso forma uma unidade. Escuta aqui, esta é a unidade de Deus, quando o Espírito que você tem concorda com esta palavra e manifesta esta palavra e faz o poder desta palavra agir da mesma forma que isto agiu ali. Amém. Adoção, posição no corpo de Cristo.
Vamos adiantar um pouquinho aqui. 211. Deus tinha somente um nome, e o seu nome é Jesus. Quem era o seu filho? Ele tomou o nome de seu filho. Deus tomou o nome de seu filho, porque ele era uma unidade. Eles não eram duas pessoas. Eu, com a unidade que tenho com a minha esposa, nós dois somos um só, mas eu posso gostar de macarronada e ela gostar de sopa. O pai e o filho não é assim não. O pai e o filho estão mostrando uma unidade. É a palavra. O que um faz, o filho diz assim, ó, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Pois ele estava aqui em carne, eu não posso fazer. Mas quando eu vejo o pai fazer, eu faço igualmente. O filho faz igualmente. Por quê? Porque somos uma unidade. Ele não pode fazer nada de si mesmo, mas ele viu o pai fazer, ele faz. Então é uma unidade, não uma dualidade. É falta de entender a unidade de Deus. Deus. Agora Jesus, no corpo, era um homem. Nós sabemos disso. Aquele era o Filho de Deus que foi protegido. Agora, nós não cremos em um tipo de unicidade. As pessoas que dizem que Deus é um como o seu dedo. Nós cremos que há 3 atributos. Olhe para você ver o que é unidade. Unidade de atributos. É um Deus com 3 atributos. Não a doutrina unicista que diz é só Jesus. Mas cadê o atributo de Pai, de Espírito Santo? Você só crê no atributo de Filho? Não é? Deus não é como o seu dedo. Ele tem que ter uma unidade. É o Pai no Filho. Isto é, o Espírito no corpo. Escuta aqui. Nós cremos que há 3 atributos de Deus. 3 atributos de Deus. Deus manifestado, mas um Deus. Vem? Isso é correto. Nós cremos em uma, deixe-me fazer isso assim, nós cremos que Deus viveu em 3 ofícios. Ele teve um ofício na terra, certa vez. E aquele ofício na terra era filho. E era o ofício de Deus. É um Deus só, vindo com o ofício de pai criando, de filho morrendo, vertendo sangue para salvar, de Espírito Santo iluminando, revelando os selos agora. Aquilo era o ofício do Espírito Santo. Aleluia. Deus sendo mal entendido, 23 de julho de 1961, 72, batizar para a regeneração no nome de Jesus Cristo, eu não creio nisso. Batizar para a regeneração é você batizar e dizer, meus pecados saiu correndo na água. Eu fui limpo agora. A água lavou os meus pecados. Não. A água é só uma lavagem externa. Só por fora. Escuta aqui. Você precisa ter a fé da forma correta. Por isso que estas pessoas que têm problema, elas vêm de denominações e elas ficam assim, ó, eu quero ser batizada no rio. Porque João Batista foi, Jesus foi, eu quero ser batizado no rio. Mas você tem que saber por que você quer ser batizado no rio. Não é só por causa disso não, é porque os unicistas vieram e disseram que você batizando no tanque, então o pecado fica ali. E é uma mentira, eles mentiram para você. Então você acha que batizar na água corrente, a hora que você batiza, graças a Deus meu pecado foi água abaixo. E ele pode estar nada de água abaixo, tudo aí dentro do coração ainda. Ele pode estar aí. Então não é o batismo para regeneração, mesmo em nome de Jesus Cristo. E os unicistas batizavam para regeneração. Eu já tirei isso daqui para poder dar uma luz melhor para os irmãos. Eu não creio que a água te salva do pecado. Eu creio que é o sangue de Jesus Cristo que é a regeneração. Quem te regenera, quer dizer, quem te faz uma nova criatura, é o sangue. Mas o povo da unicidade batiza para a regeneração. Por isso o irmão Brana diz, eu não sou unicista. Não era questão do irmão Brana dizer eu não sou unicista, porque eu creio num só. Não. É porque ele não tinha esse tipo de crença dos unicistas. Batizar para a regeneração. Crer em Deus como o seu dedo, só Jesus. E não via os atributos de Pai e Espírito Santo.
não via a unidade de Deus. Um Deus com 3 ofícios em um Deus, formou um Deus, 3 ofícios. Não 3 pessoas como os trinitarianos, não 2 pessoas como os dualistas da mensagem, dos teólogos da mensagem. Não. Os do nome de Jesus, batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Pergunta e resposta sobre Hebreus, primeira parte, 25 de setembro de 1957. Escuta, 145. Agora, o ensinamento da unicidade, da igreja da unicidade, eu com certeza discordo dele. Pensam que Jesus é um como seu dedo é um. Se é um desse jeito, aonde tem unidade? Tem que ter algo para unir a esse daqui. Então não é um como o seu dedo. Ele tem que ter o Pai, que é Espírito, para unir com Jesus. O Pai, que é Espírito. Você tem que ver isso aí. É simples a unidade de Deus, gente. A unidade de Deus não são 2 pessoas como marido e mulher. A unidade de Deus, porque falou, se é a unidade, é algo aqui unindo com este aqui. É uma unidade, formando uma unidade. Mas é o Espírito unindo ao corpo. Você tem corpo, espírito e alma. O que você é? Uma unidade. Você é uma unidade. Você é uma pessoa. Mas contudo você é corpo, espírito e alma. Deus é uma pessoa. Mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esta unidade. A unidade está onde? Não está em mim, a minha unidade não está em mim, a unidade de Deus está em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo em um Deus. Amém. Glória a Deus. Ele teve que ter um pai. Se você diz que é só Jesus, mas cadê o pai dele? Se ele não tivesse, como poderia ele ser o próprio pai? Se seu pai era um homem, como os trinitarianos dizem, então ele teria nascido de um nascimento ilegítimo com 2 pais, porque a Bíblia diz que era Deus o pai dele. Aí vem os doutrinadores e diz, não, ele era natural. Tem gente que crê que até o nascimento, eles trazem pela genealogia ali do Velho Testamento, vindo por aquela genealogia, quando chega ali, Jesus, para eles teve que nascer daquela genealogia, vindo daquela semente. Então não foi por obra do Espírito Santo, para eles. Porque chegou ali, simplesmente uniu o homem e a mulher daquela genealogia e formou o menino que era Deus. Errado, está fora, o menino que era filho de Deus. Não é por uma genealogia. A genealogia simplesmente veio para indicar, mas na hora da geração, da gestação de Maria, foi o Espírito Santo. Era sobrenatural. Amém, amém. Então vejam vocês, ambos estão errados na apresentação dos argumentos, unicistas e trinitarianos. Ambos estão errados. Restauração da árvore noiva, 22 de abril. Só um papelzinho que chegou por enquanto, né? O outro já deve estar chegando. Restauração da árvore noiva, 403. Eu irei convosco e vós sereis parte de mim, vós sereis minha noiva, minha vida estará em seu corpo. Exatamente como o esposo e a esposa são uma pessoa, você e eu seremos um. Naquele dia sabereis que estou no Pai e o Pai em mim. Ai meu Deus, se for abrir isso, naquele dia, ele chegou pondo uma outra mensagem, dizer, que dia? Nesse dia, que Deus estava num homem e a igreja também é um corpo à parte. Forma uma unidade agora, e ele diz, formando uma unidade aqui como esposo e esposa. Unidade como esposo e esposa seria Deus em carne e o seu povo aqui em carne, como esposa, submissa, rendida àquela palavra do profeta de Deus no dia que Deus era um homem. Se clarear mais não, né? É aí que dá o casamento, é aí que você recebe o nome do noivo, que aí é o novo nome, não é mais o antigo nome, porque ele agora, no novo nome, veio revelar para nós o que o antigo nome fez.
E você recebe aquilo. Aí você sabe, é Ele mesmo. Quando Abraão deu uma olhada e disse, é Ele mesmo. É aquele que veio aqui me dar promessa. É Ele mesmo. Elohim. Deus. É Ele mesmo. Irmão Branham, eu simplesmente gosto disso. Satanás, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em vós, e vós em mim. Eu simplesmente gosto disso. Satanás simplesmente fica com raiva disso. Vem a unidade de Deus. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Agora, espera lá. Derramou tudo ou só um pouco? Tudo que era Deus foi derramado em Cristo e ficou um pouco para ser Deus à parte? Ou foi tudo derramado em Cristo? Tudo foi derramado. Então esse Deus é Cristo. Esse Cristo está agora na igreja. Por isso que ele veio só a cabeça. No Monte Pôr do Sol, você vê a cabeça que veio, aquela nuvem, a cabeça. O seu corpo está aqui, somos nós. O seu corpo está na terra. E outro lado, ele vê ali o cabeça, o corpo daquele cabeça era brana. Se pudessem ver. O cabeça estava ali, mas ele tinha que pisar na terra. Para pisar na terra, aquele cabeça precisava de um corpo. E o único corpo que ele pôde usar não foi Lutero, Wesley e nenhum povo da América do Norte. Ele teve que usar brana. Ele desceu naquele corpo. Amém? Aleluia. Oh meu Deus, mais um pouquinho aqui para ajudar nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Aí está você. Isto faz deles um. Adoção, confronto de Efésios com Josué. Parágrafo 124. Ele disse, ontem à noite de pé em sua reunião, irmão Branham, eu vi aquele discernimento. Eu nunca havia visto isto antes na América, na minha terra. Ele disse, estas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. E a única coisa que elas conhecem são suas denominações. E esse homem disse para o irmão Branham, eu te vi com discernimento lá na plataforma. E eu conheci isto. E esse povo americano não conhece essas coisas. Um homem está conhecendo. E ele disse, mas quando eu estava lá de pé ontem à noite, eu disse, agora, irmão Gene, eu simplesmente digo isso com reverência e amor desta maneira. Eu disse, aquele deve ser um profeta. Isto é, aquele irmão disse, aquele deve ser um profeta. Mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus. Esse daqui, o Gene ficou sabendo, tu és um profeta de Deus. Eu estava lendo hoje essa pequena palavra desse povo da ressurreição, do retorno do irmão Branham, eles dizendo, irmão Branham não foi profeta, vai vir para ser profeta. Uma pessoa nos dias do irmão Branham, falando para o irmão Branham, a hora que eu vi aquele discernimento, e que você não crê que são três deuses, mas crê que são atributos do mesmo Deus, eu criei, diz, este homem é profeta. Quer dizer, tinha gente lá crendo, podia não estar nem dentro da reunião do irmão Branham, mas cria. Outros estavam dentro e não criam, não via aquilo ali. Eu disse, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus, ou isto não seria revelado para você desta maneira. Ele disse, este é um sinal perfeito. Disse, eu nunca. Disse, você não é um unicista? Aí o irmão chegou e perguntou para o irmão, eu vi isso daí, mas você não é um trinitariano, e você não é um unicista? 125. Adoção, confronto de Efésios com Josué. Eu disse, não senhor, eu não sou um unicista. Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso e os três atributos são simplesmente três ofícios nos quais o único Deus vivia. Não sou um unicista, mas eu creio nos três atributos de Deus. É isso que mostra unidade. Um Deus manifestando como Pai, Ele vem e manifesta como Filho, manifesta como Espírito Santo. Deus
em 3 atos. Amém? Isso daqui, como é que aqui, que minutos eu tenho aí, meu irmão? Então dá para me ler isso daqui? Rapidamente. Envergonhados dele, 11/7/1965. Isso daqui é tremendo. Isso aqui, ó. Eu subi lá em cima, comecei naquela primeira era da igreja. Lá o Espírito Santo revelou isto. Vocês têm isto bem em suas eras da igreja. Eu creio que os livros distribuídos logo agora, e o detalhe completo disto, e isto mostrou que Jesus era juiz. Havia uma peruca branca que eles continuavam a usar, colocavam a peruca e usavam como juiz. A Inglaterra ainda faz assim. Quando você tem uma autoridade suprema, e quando você tem uma autoridade suprema, e quando viramos para um lado aquela foto, ali está ele, o seu cabelo negro, falando de Jesus. Aí a doutrina deles aí, dos dualistas, diz que quem veio ali foi o Pai. E Jesus, o irmão Branco está falando que quem veio ali foi o Filho. Está falando que quem veio ali, ó, seu cabelo negro. Você só tem que ver agora o atributo dele, que ele veio ali como juiz agora. Seu cabelo negro, você pode ver isto de um lado de sua barba e com a peruca branca. Ele é a mais alta autoridade. Ele é a mais alta autoridade. Quem? Jesus. A mais alta autoridade. Escuta, ele é a autoridade suprema. Mesmo assim, Deus disse para si mesmo: ele é o meu filho amado, a ele ouvi. Deu para você entender? Esse pedacinho do parágrafo, Deus assim, mesmo assim, Deus disse para si mesmo: este é o meu filho amado. Ele dizendo para si mesmo. Então foi Brana que pregou 51 envergonhados dele. Agora, se você tiver o livro Envergonhados dele, você vai achar no 51. Se você for nas mensagens que estão na internet, que foi traduzida por Goiânia, esse pedacinho eles não puseram. Mas no livro de Goiânia, que eu tenho, tem. E no original, que o irmão Brana pregou em inglês, o irmão Leônidas já examinou para nós, o irmão Brana falou estas palavras. Mesmo assim, Deus disse para si mesmo. Senhor, que unidade. Se as pessoas pudessem agora entender a unidade do Senhor, nesta hora da esposa, todos estariam abraçando esta palavra, creriam nela, se sujeitaria à revelação desta palavra, porque foi o que o Senhor fez através da sua manifestação de Espírito Santo, Deus Espírito Santo, quando desceu no monte pôr do sol. Estamos certos disso. O Senhor falou isso através do seu profeta no parágrafo 52, envergonhados dele. Pai, nós cremos nisto, Senhor. Nós cremos nesta unidade. Por isso a unidade, o seu profeta diz, 148, com a atração sobre a montanha, o que veio fazer aquela nuvem de anjos que vieram da eternidade, veio mostrar que Deus e Cristo são um. Mas nós já sabíamos que Deus e Jesus Cristo é um, mas ele veio mostrar que Deus e Cristo era um em Brana. Deus e Cristo, era Cristo, a realização do momento. Deus e Cristo são um. Obrigado, Pai. Nós vemos esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creio em ti, ao ver que a chuva
tempestade, a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti.